Para você que nos assiste, nós vamos contar aqui uma história de 22 anos. Lá, quando surgiu o e-commerce no Brasil, era uma novidade, e eu tive a oportunidade de ir com a Confederação dos Lojistas para Filadélfia fazer um curso, fiz lá uma imersão e voltei louco de vontade de ter um e-commerce, de comercializar meus produtos também por esse canal. Aí fui apresentado ao meu amigo Notari aqui, que naquela época já tinha uma ferramenta praticamente pronta. E aí a gente começou essa história inovadora na cidade. Como é que foi, Notari? O que é que você tinha naquela época? Então, gente, a ideia era assim, em 97 nós fomos contratados pelo Pedro Mufato para fazer o Mufatão virtual, 97. Nós lançamos já no início de 98. Foi a nossa primeira experiência com e-commerce, que naquela época não existia a palavra e-commerce, existia só a palavra assim, venda virtual, era venda online, algo do gênero. E ainda tínhamos o acesso de escada, para você ter uma ideia. Então foi uma história longa. A gente conseguiu fazer esse trabalho, entregamos o trabalho e daí outras empresas queriam nos contratar e nós fomos atendendo assim as grandes empresas regionais, né? Atendemos Balarote em Curitiba, por exemplo, atendemos outras redes de lojas e eu fui apresentado por Nelson, por um amigo nosso em comum, e ele tinha o desejo de fazer esse mercado virtual, aí, essa loja online. E aí nós demos início à implantação disso, segundo as recordações aqui, lá por 2001, 2000 por Final aí, de 2000. 2003, por ali, que eu me lembro bem que em 2004 nós fizemos um contrato, tá? Foi o nosso primeiro contrato, foi em 2004, em julho por aí, março, julho, uma coisa assim. E eram os primórdios do e-commerce naquela época, né? Então a gente apanhou muito, aprendeu muito um com o outro, com os outros clientes também. E o Nelson foi um dos pioneiros aí no e-commerce, né? Entre tantos pioneiros que tivemos aqui na nossa região, ele realmente foi um dos pioneiros aí, muita experiência desenvolvida nesse caminho todo. E mais ou menos foi isso, né? Ficamos aí de parceria, olha, por uns 10 anos ou mais, que eu me lembro. E naquele início lá, a gente não sabia nem configurar a rede TCP/IP. Aí você veio e ajudou a gente, ensinou como é que fazia, né? É verdade, verdade. E na época eu tinha algumas empresas fora de Cascavel, e aí a gente foi integrando todas elas. Isso, né, mesmo. Com a rede TCP. O Nelson ele tinha umas filiais em São Paulo de revendas de capotas, né? São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro. Isso, tinha várias filiais. Ele queria interligar isso e a gente então usou aí o meio da internet para ajudar ele nessa interligação com essas informações. E a partir desse contato surgiu essa ideia então, ali junto, já estava na ideia de fazer a loja virtual. Foi bem por aí. Aí a gente acabou fazendo vários serviços de configuração dessas redes. Vamos dizer assim, era tudo novo, né? A existência da própria rede, o TCP/IP, tudo isso era novo. Para vocês terem uma ideia, em 94 a internet veio para o Brasil. Em 97 a gente começou a empresa, ainda com acesso de escada. E aí o Nelson logo em seguida começou aí com rede também de computador e internet e tudo mais, usando para emitir nota fiscal lá de Brasília, aqui, cair no sistema, tudo isso. Vamos dizer assim, os desafios daquele momento não eram fáceis, sabe? A primeira filial minha foi em São Paulo. E aí o único jeito de integrar era com um link dedicado da Embratel. Verdade. Na época, isso em 98 mais ou menos, custava R$ 3.600 um link dedicado. E tinha que ser dedicado para poder integrar no sistema. Sim. Rapaz, como era caro pagar 3.600 lembro bem. Você ficou com os links dedicados gastando. Nossa Senhora. Aí quando veio a DSL, a gente fez vários testes e funcionou a integração. Foi um alívio gigante, né? Aí nem todas as cidades tinham. Então, cada cidade que tinha filial, que surgiu a DSL, a gente trocava.
Foi bem isso mesmo. A gente tinha um sistema que monitorava o IP, porque o ADSL trocava o IP o tempo todo. A gente tinha um sisteminha que nós fizemos para monitorar a troca do IP e você continuava apontando o servidor para um nome de domínio, né? Para um nome normal. Então podia trocar o IP que permanecia o acesso. Então a gente acabou aplicando e desenvolvendo algumas tecnologias ali por necessidade do nosso cliente. Então a gente acabou criando algumas soluções ali e foi uma experiência enorme nessa área de tecnologia, de internet, de rede, conexão de banco de dados. Foi uma tecnologia. Firewall Linux, que daí tínhamos os Firewall Linux porque tinha-se o risco de ataque naquela época. Então tínhamos que fazer o firewall em todas as filiais. Isso foi um trabalho que realmente era interessante, viu? E uma coisa que me marcou é que você dizia assim que era muito divertido a cada 2 anos trocar a tecnologia da sua ferramenta. Nós tínhamos uma situação assim, como a tecnologia da internet estava evoluindo muito, nosso desenvolvimento durava muito pouco tempo. A gente tinha um enorme dispêndio financeiro com os profissionais de programação para fazer rodar tudo e daí a tecnologia trocava. Por exemplo, quando nós iniciamos com o Mufatão virtual, era acesso discado para tudo, né? Tanto para o nosso cliente quanto para isso em 97. Já em 2000, já veio a DSL, né? Já espalhou, já mudou a tecnologia, nós já tivemos que refazer de novo, adaptar. E aí veio a mudança da tecnologia dos navegadores também, aprimorou bastante ali. A Microsoft naquele tempo dominou com o Internet Explorer por um bom período, então haviam coisas que funcionavam, outras que tinha que achar um jeito de fazer funcionar naquele navegador. Daí depois disso veio o Chrome, né? Veio o Google e tal. Então assim, era uma luta para manter tudo isso funcionando. Eu acho que você lembra, né, das dificuldades que eram, né? E eu lembro também que em 2004 a gente comprou o primeiro computador na empresa. 2004 não, 94. Primeiro computador na empresa. Aí punha ele bem na frente, assim, para mostrar que tinha computador, né? Não era uma coisa de back-office, né? É verdade. Que era muito novidade naquela época, né? Olha, é impressionante o que a gente fez. Na verdade, assim, se você for olhar, nós fizemos parte dessa história de evolução da própria tecnologia. De transformação. Né? Então, a gente vivenciava a transformação, acho que constantemente tinha que se adaptar e mudar e vinha novas tecnologias. Foi uma avalanche de tecnologia muito grande naquele período, porque num certo momento a internet não tinha muita relevância, mas de repente com a vinda do ADSL, que as operadoras de telefonia trouxeram assim e descarregaram no mercado assim num volume grande, o telefone, que era um valor absurdo, né? Caiu lá para baixo a linha telefônica, então eram mudanças. Nós tínhamos até linha telefônica num valor assim, vamos dizer hoje, R$5.000. Na semana seguinte baixou para R$50 a aquisição de uma linha telefônica, entende? Isso na época do discado. Aí logo em seguida veio os ADSL, então foi muita mudança de tecnologia e a gente tinha que correr atrás o tempo inteiro. Então, e aí em 2014 nós temos um planejamento estratégico e constatamos que o jeito que a gente teria de alavancar o negócio seria potencializar a loja virtual. Os fabricantes estavam indo vender direto para o lojista, pulando a nossa empresa, que era distribuidor, e a gente tinha que também ir direto para o consumidor para ter essa alavancagem. Aí começa uma outra dificuldade, né? Os sistemas não falavam, não se conversavam entre si. É verdade. Era essencial ter integração. E aí, o sistema que eu usava, o TOTOS que eu usava, não conversava com a Plusnet. Então, eu tive que optar por uma mudança e fomos para a CiaShop, que era uma empresa adquirida pela TOTOS. O que aconteceu? Também não conversava. Não estava pronta a integração deles. Aí eles tinham lá no portfólio deles uma integração do Bling. Aí eu fui para o Bling para fazer a integração. Quando eu fui para o Bling, eu descobri que o TOTOS era muito caro para o que eu usava naquela época. Eu já não tinha mais a indústria. Então, um sistema muito mais simples me atendia.
mas eu fiz uma redução de custo gigante. Foi gigante. Né, quando fui para o Bling, e o Foi Bling gigante. me ajudava também a subir os produtos para os marketplaces. Nessa época já era 2015, 2016. Surgiu já os marketplaces. Surgiu com força. O primeiro foi o Walmart que me deu abertura. Vendia muito no Walmart. Muito, muito, muito. E o correio, com a etiqueta do Walmart, entregava a capota no Brasil inteiro. Claro, chegava lá todo esmagado, mas chegava. Depois o correio começou a pôr dificuldade para transportar produto com mais de 1 metro. E eu tinha capota com 2 metros de comprimento. Sim. Embaladinha e tal, né, toda protegida. E os marketplaces me exigiam que cada envio eu colocasse aquele código de barra da DANF, da nota, para provar que eu enviei. E aí fazer isso manualmente todo dia era um trabalho enorme. Então essa integração também era importante. Aí surgiu a integração com a transportadora. Então tinha o traqueamento do transporte, mais a emissão da nota, tudo na mão do marketplace. E ele ia informando o consumidor do envio e do prazo de entrega do produto. Foi um passo razoável, um passo interessante. E aí veio o Mercado Livre com toda a sua força, né? Sempre foi melhor, sempre se destacou. Foi bom. Tinha um preconceito, todos nós tínhamos preconceito com o Mercado Livre porque tinha coisa usada sendo vendida. Mas com o tempo o Mercado Livre criou regras internas que garantiam o comprador. Ou seja, enquanto o produto não chegasse e quem comprou não desse um ok, o Mercado Livre não liberava o dinheiro para quem vendeu. Então isso garantia que se não fosse coisa boa, não fosse coisa certa, ninguém perdia nada. E o nosso volume teve um incremento mais ainda no Mercado Livre. Nós chegamos num ponto que o Mercado Livre fazia contato com a gente, tinha lá um gerente de conta que estimulava a gente a fazer campanhas e promoções e kit de peça para dar desconto. Então, a nossa vida ganhou uma dinâmica muito grande quando veio o gerente de contas do Mercado Livre e dos outros também, B2W, Eu me lembro que o Nelson uma vez disse para mim assim, Notari gira bastante, dá bastante serviço, mas de fato, né, pelas taxas que esses marketplaces cobram, a gente tem bastante trabalho, mas o resultado acaba não sendo pequeno. Acaba sendo pequeno demais, não sendo aquilo que a gente esperava, né? Eu lembro bem disso que você me falou. Quando a gente começou nos marketplaces, eu conseguia colocar 30% acima do preço do atacado. Olha só. E aí a competição foi vindo mais forte, eu tive que ir baixando, até ficar inviável. Final de 2018, estava inviável vender pela internet por causa da entrada dos fabricantes e da competição muito forte. Parece que não, mas tem sempre alguém jogando o preço lá embaixo. Tem sempre alguém achando que vendendo barato vai ter um volume, vai ranquear os anúncios e vai, na sequência, ganhar. E não funciona assim. Tudo bem, você ranqueia, só que você não consegue sustentar aquilo naquele patamar. No que você subiu o preço, aí vem vale mais a reputação de quem está vendendo do que simplesmente a guerra de preço. E aí, né, foi que eu encerrei minha carreira no e-commerce. Quando ficou inviável aquele tipo de produto, eu tinha que ir para outra linha de produto. Uma experiência que eu tive que foi bem agradável foi vender a linha de pet. Vender ração, remédio, areia para gato. Foi uma experiência muito legal. Interessante. Isso aí. Essa experiência aí. Então, contada a história, né? Se quiser saber mais detalhe, procura os velhos aqui que a gente atualiza, tá? Gente, obrigado pela atenção. Obrigado a todos. Até a próxima história. Tudo de bom. Valeu, Nelson.